E é isso aí, meus amores, voltamos com mitos, dúvidas, verdades. Como é que é isso? As mais comuns que eu anotei aqui, doutor Dilermando, anestesia geral é a mais perigosa? Então, como nós falamos agora anteriormente, é uma das mais seguras do mundo. Por que as pessoas têm medo? Exatamente porque a anestesia, ela é uma atividade recente, teoricamente, né? E nós tivemos um boom de evolução da anestesia de 40 anos para cá que mudou assim da água para o vinho. Antigamente nós fazíamos anestesia geral, que é da minha época, que eu sou formado, a gente usava alotano. O alotano é um anestésico inalatório que se você usar 2 vezes na mesma semana, você corre o risco de ter uma hepatite medicamentosa. Então assim, hoje já não se usa mais. Hoje a gente já se usa anestesia venosa total, que você desligou, dá 5 minutos para você estar acordado. Antigamente, os pacientes com anestesia inalatória ficava aquela ressaca, nauseado, vomitando. Uma dúvida que até eu tenho. Por exemplo, o doutor Dilermando é que há alguns anos me aplica anestesia. E no caso, ele me aplica o Propofol e não o Dormonide. Porque o Dormonide, quando eu já tomei há algum tempo atrás, me dá uma ressaca que eu fico mal do sistema digestivo e com sono que eu não consigo levantar da cama. Eu dou baixaria, gente. O Propofol, você levanta, e até o doutor Dilermando fala, Camila, vai pra Nárnia um pouquinho, ó. E você levanta, virando como estrela. Como se nada tivesse acontecido, tranquilo. E vai fazer vida, entendeu? É exatamente isso. Qual a diferença? O Propofol, ele é um anestésico venoso de ação central. Então, ele, sim, a gente fala que ele desliga do disjuntor, né? Então você perde totalmente a consciência e tem um sono profundo. Ai, que delícia que é aquilo, gente. O Dormonide, ele já é um benzodiazepínico, ele é usado mais para um sedativo leve, né? E ele causa, e 5% da população tem efeito rebote do Dormonide. Causa agitação, fala, não dorme. Mas ele é um bom anestésico coadjuvante junto com o Propofol. Fazem ambos. Ele ajuda, porque ele causa amnésia retrógrada. Então o que acontece? Às vezes você está ansioso, acontece alguma coisa ali, você não lembra de nada que aconteceu. Te dá uma amnésia absoluta. Já tenho com Propofol, prefiro Propofol, gente. E só um parênteses, o Michael Jackson morreu com o uso de Propofol. Exatamente, mas Michael Jackson não tinha limite, ele tinha que ter toda noite. Porque o Propofol, ele é um dos maiores cardiodepressores e respiratórios. Então, quando você administra ele, você tem que ter uma ação ventilatória, você tem que estar em cima para ventilar o paciente, porque o paciente para de respirar. Ele estava numa caixa, o médico dele deixou ele numa caixa? Então, se ele tivesse contratado um anestesista, ele não tinha morrido, né? Tá vendo, gente? O médico... e foi absolvido, tá? Complicado. A mais segura de todas. A mais segura de todas é a que é melhor indicada para você. Então, cada caso é um caso. É por isso que você precisa ir fazer uma avaliação pré-anestésica. No caso de cirurgia letiva, né? Hoje é obrigatório, por lei, você passar em avaliação pré-anestésica. Porque na avaliação pré-anestésica, o anestesista, ele vai ali ver todo o seu histórico de doença, todo o seu histórico de remédio, e ali nós vamos tirar o que precisa ser tirado para não dar uma interação medicamentosa durante a anestesia, nós vamos suspender temporariamente, ou nós vamos introduzir algum remédio tirando o outro, entendeu? Eu vou dar um exemplo para você. Doenças básicas como diabetes. O paciente tomando hipoglicemia antioral, nós temos que fazer a suspensão de 24 horas antes. Porque senão você vai ter uma hipoglicemia no ato, durante a anestesia. Então a gente suspende, entra com uma insulina regular algumas vezes, ou quando não precisa, a gente faz no ato cirúrgico. Pacientes tomando anticoagulante. Nós precisamos separar quais os anticoagulantes que você toma e suspender. Tem anticoagulante que a gente suspende com 24 horas, tem anticoagulante que nós suspendemos com 15 dias. Por quê? Porque é contraindicado eu fazer uma anestesia RAC ou peridural você tomando anticoagulante. E também o cirurgião vai operar, não para de sangrar. Então nessas cirurgias eletivas nós temos que conhecer o paciente, conhecer todo o histórico do paciente, pacientes que tenha históricos de alergia, para a gente evitar alguns anestésicos durante o ato cirúrgico, para que não cause reações. Exatamente. Né? Inclusive eu lendo um pouco, para conversar um pouquinho melhor com o Dr. Dilermando, eu vi, não mintam para o seu médico. Uso drogas, conte para que ele possa ajudá-lo e mesmo assim ele tem a ética profissional de não contar para ninguém. Então não pode mentir para o médico, especialmente os usuários de drogas. Exatamente, porque a droga ela tem uma interação com o anestésico muito profunda.
A gente pega o uso de cocaína e crack, elas agem diretamente no sistema nervoso central e no coração. Então tem muita droga anestésica que, combinado com a cocaína, você tem uma parada cardíaca. Foi o que aconteceu com uma atriz há muitos anos atrás, não sei se você lembra, da Cláudia Lins. Você lembra que ela depois foi provado que ela fez uso de entorpecente, com anestesia, teve uma parada cardíaca, foi reanimada. Eu não lembro se era Cláudia Lins o nome dela, mas era uma atriz que foi operar e aconteceu isso aí. Então, então não minta. E ela fez uso, na época, acho que era de 24 horas antes, 48 horas, eu não me lembro ao certo, eu não sei se era o nome, se era o nome dessa, mas aconteceu isso aí. Então, e acontece muito, viu? Acontece muito. Da pessoa omitir alguns detalhes para o anestesista e dar alguma caca. E chegando na hora, e a gente, né, com 20 anos de profissão, você sabe que acontece, por que ou que não durante o ato ali, você sabe, ó, foi... E aí você vai descobrir depois que o paciente era usuário de droga. Aí, nisso já tem processo, já tem a difamação, já tem o olhar de outra forma, quando foi o paciente que indevidamente fez uso de substâncias ilícitas e está na mão do anestesiologista, né, gente? Bonito não ficou, né? Dá até irritação, não dá de lembrando. É que a gente passa por tanta coisa que se a gente for estressar com isso, a gente não vive. Não, é melhor não, melhor não. Então, a vida do paciente está na mão dele, a gente está ali como só um mediador. Se você mentir para mim ali, vai acontecer problema para você, a repercussão é sua. Exatamente. Não vai ser para mim, então é difícil. E uma das perguntas bastante aqui, que eles fazem, vocês fazem, né? Eu também posso fazer. Posso não acordar da anestesia? Então, isso é uma pergunta que é muito frequente, né? É muito frequente. Acordo no céu? Como é que é, doutor Geraldo? Assim, existe uma patologia que é raríssima, que é a deficiência de pseudocolinesterase plasmática. Quando a gente faz uso da anestesia geral, a gente usa bloqueadores neuromusculares. E esses bloqueadores neuromusculares, eles bloqueiam as células todas no nosso corpo, não deixando se movimentar. Quando a gente tem essa deficiência dessa enzima, o paciente pode não voltar da anestesia geral. Ele pode levar um tempo para voltar, por causa dessa deficiência. Mas é uma situação assim, extremamente rara. Eu, com 20 anos de profissão, nunca peguei. Né? Mas é raríssimo, mas pode acontecer. Mas ele volta aos poucos. Ele vai voltando. E um dos tratamentos disso aí é a transfusão de sangue não congelado. Eu tiro no paciente, faço o teste e já injeto no outro. Isso existe ainda? Para tratamento dessa doença, sim. Dessa patologia. Tá. Entendi. Agora entendi. Uhum. Gente, se o doutor Gilemando ficar... Ó, vai horas e horas, então a gente está sendo celery, tá? Sobre a dor de cabeça depois da raquianestesia. Essa é uma das complicações, assim, que antigamente... Você viu a agulha, como é que era? Está relacionada a tamanho da agulha. O que acontece? Quando a gente faz a raquianestesia, como eu expliquei, a gente perfura uma camada chamada dura mater. E essa camada é onde fica o líquor que protege o nosso cérebro, protege toda a raiz nervosa para contra impacto, infecções. Então, quando a gente faz esse pertuito, esse líquor, ele extravasa, ele fica saindo nesse buraco. E aí o que acontece? Esse rombo, né? Daquela. E na época, a cefaleia pós-raque era em torno de 30% a 40%. Era alto, né, por causa do tamanho da agulha. Hoje, com o advento das agulhas mais modernas, esse índice caiu para menos de 1%. Então é muito difícil dar. Magnada e tanto. Então não e o que acontece, para as pessoas entenderem, é o seguinte: fica vazando esse líquido, fica vazando. O nosso cérebro ele fica numa posição estática, de pressão zero dentro do crânio. Então ele fica boiando. Quando você tem essa diminuição, você imagina, sai nesse líquido, o cérebro vem, bum, ele cai. Ele força a parte a parte traseira, né, a nossa parte da ponte cerebral, ele cai. E é onde dá uma dor insuportável. É aqui que você vai estar deitadinho aí, gente? Aí quando você deita, ela melhora a cefaleia. Por quê? Porque o seu cérebro volta à posição estática. Você levanta, tem a pressão, tem a dor de cabeça. Você quer o status quo de quando você estava com Você quer ficar deitado. E é engraçado que o tratamento... Nós temos o tratamento blood patch que a gente faz, que a gente tira o sangue e injeta na coluna para fazer o selamento desse pertuito. Ou, se a gente não fizer nada, de 7 a 10 dias ele melhora.
Mas muitas vezes é uma dor incapacitante que a gente precisa agir, né? Porque a paciente fica extremamente Preocupada, inabilitada, né? Mesmo porque ela já está com algum problema dela ali sendo Exatamente, sanada, ainda mais dor de cabeça com a dor de ainda. cabeça Aí não é fácil, aí é né? duro. E sobre reações anafiláticas? Então, nós temos uma divisão de reações aí que é chamada de reações anafiláticas e reações anafilactoides. Qual é a diferença das duas? Reações anafiláticas é uma reação mais grave, com uma produção a mais de IgE, com uma descarga maior do sistema imunológico. A reação anafilactoide é uma reação que você tem uma descarga, só que com menos intensidade. Então, eu brinco o seguinte, se a gente fez algum anestésico, algum antibiótico, algum anti-inflamatório que seja, e essa paciente demorou para ter essa reação, o prognóstico é muito melhor. Diferente, se a gente faz o medicamento e a paciente tem uma reação imediata, o prognóstico é pior. Então, a reação anafilática ela pode ir de tanto uma parada cardiorrespiratória, bloqueio, fechamento da glote, como uma reação um pouco mais branda, imediata, né? Que aí é tratada também com corticoide, muitas vezes até com adrenalina inalatória ou intravenosa para poder melhorar. Mas em ambas situações, o anestesiologista está ali ao seu lado, darlings, para ajudá-los. Por isso que é importante a avaliação pré-operatória, para falar assim, olha, eu já tive contato com X medicamento e me causou um efeito que meu olho ficou inchado, a minha boca inchou, não, só tive coceira, mancha no corpo. Para o anestesista, evitar esse tipo de drogas ou até mesmo o conjunto de drogas que cercam parecidas com o que ela usou, um anti-inflamatório que seja, entendeu? Para evitar um transtorno maior, né? Então precisa de uma consulta pré à sua cirurgia com o anestesiologista, tá bom? Essencial, de suma importância. E uma que perguntam muito, cai os cabelos por quê? Pois é. Isso é um mito, né? Isso mito? É mito. A anestesia ela não traz tem um condão. nenhum problema de queda de cabelo. O que acontece, a queda de cabelo, é por estresse pré-operatório. O que acontece? Quando a gente tem, o corpo nosso tem um estresse, o organismo, o que ele faz? Ele é muito inteligente. Ele tira o sangue das áreas vitais, das não áreas vitais, da como periferia, da periferia, né? Couro cabeludo, pé, para quê? Para irrigar o seu cérebro, irrigar coração, pulmão, fígado, rim, que são os órgãos mais vitais. E aí o que acontece? Você tem uma baixa de nutrientes chegando no seu couro cabeludo. E pelo estresse, você tem uma queda momentânea ali, que também não é significativa. Mas é exatamente por isso. O corpo não é sábio, gente. Não é da anestesia, de forma alguma. alguma. Jamais. Vamos tirar esse mito aí, tá bom? E agora, medicamentos que interferem na anestesia. Eu sei que são vários, de acordo de pessoa para pessoa, a anamnese tem que ser completa. Exatamente. Mas uns que são, assim, fato dito e feito que vai dar algum óbice. Tem muitos inibidores do IMAL que eles interferem diretamente com a anestesia geral. Os próprios anticoagulantes, eles interferem muito com a anestesia, com a capacidade de formar a coagulação ali que a gente precisa, né, no ato cirúrgico, né? Alguns remédios para asma também, eles interferem um pouco na anestesia, a gente tem que dar uma controlada. Alguns remédios de pressão também interferem. E principalmente remédios para depressão, ansiedade. Eles interferem muito na anestesia. Então, é óbvio que a gente não suspende, porque você tem que ter o desmame e tal, mas aí a gente evita usar alguns tipos de anestésico para pacientes que usam esse tipo de remédio. E esses remédios antidepressivos que a gente usa, eles causam uma reação no corpo, onde a gente tem que aumentar a dose por causa da resistência que tem nas células para poder fazer a inibição. Ou seja, gente, é extremamente complexo. Teria muito mais perguntas aqui, bate-papo, prosa bacana com o Dr. Dilermando, mas nosso tempo findou-se. Gostei muito de tê-lo aqui conosco. Espero que vocês tenham aproveitado essa conversa bacana. Considerações finais, Dr. Dilermando? Eu que agradeço. Eu queria deixar avisado o pessoal de Avaré e região que a Santa Casa de Avaré é uma Santa Casa extremamente equipada, que tem hoje os melhores aparelhos, tanto da parte cirúrgica quanto da parte anestésica. A nossa ala do hospital está assim, impecável, nós reformamos tudo. Então, assim, não precisa ter medo, porque muita gente ouve, para mim sair daqui eu preciso ir para Castelo Branco. Não, nós temos uma medicina de ponta aqui em Avaré,
profissionais excelentes, anestesistas excelentes, cirurgiões excelentes, uma equipe de enfermagem excelente. Então, assim, nós estamos pronto, preparado para receber quem precisar operar, que não tenha medo, que pode contar com a gente, que nós estamos à disposição. Muito bem, muito obrigada, doutor Gilermando. Eu que agradeço. Volte sempre. Eu que agradeço. Obrigado a E vocês. é isso aí, meus amores. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!